Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes. Essa é a nossa aula de Física. Vamos à resolução da atividade do dia 23 de março, que está disponível no site da escola. Com atividades em mãos, vamos à resolução. Primeira questão. Observe as imagens e responda as questões 1 e 2. Então temos algumas imagens aí, temos o relógio, temos a trena, temos uma régua, uma balança e um termômetro. Complete corretamente. As imagens acima são de instrumentos de medição de grandezas físicas. Quais são essas grandezas? São grandezas físicas e escalares. Por sua vez, para sua determinação, é suficientemente dar sua intensidade, ou seja, um número acompanhado de sua unidade. Vamos ter a resposta correta aí como letra B. Então é importante a gente relembrar aí os conceitos de grandezas físicas escalares e vetoriais. Como já falei, grandezas físicas escalares precisa necessariamente de um valor numérico, uma unidade de medida. Temos como exemplo tempo, massa, temperatura, áreas, energia e trabalho. Porém, grandezas vetoriais necessitam, além do valor numérico, da unidade de medida, precisa também de direção e sentido, como exemplo a força, velocidade, aceleração, enfim. Vamos à segunda questão. Nas imagens temos dois instrumentos de medição que possuem a mesma grandeza física, a de comprimento. Trata-se de... Então vamos ver aqui no quadro as grandezas. Temos as grandezas de comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Temos as unidades com seu respectivo nome e simbologia. Bem, a questão quer a grandeza de comprimento, Então a grandeza de comprimento, o nome da unidade é metro e o símbolo é M. Qual das imagens é dado em metros a sua unidade? Então, temos apenas duas, Excluímos o relógio, que é dado em segundo, que é a grandeza de tempo. Temos a balança, que é dada em quilograma. E temos o termômetro, que é a temperatura, que é dada em Kelvin. Então, a resposta correta é a letra C. As únicas que é dada a grandeza de comprimento em metros é a régua e a trena, letra C. Terceira. Esse é o ramo da física que estuda os fenômenos que são decorrentes dos movimentos dos corpos. Trata-se de estudo de fenômenos que se relacionam com a queda de corpos, colisão de automóveis, movimentos de planetas, dentre outros exemplos. O texto acima se refere a qual ramo da física? Bem, a física ela tem diversas divisões. Então, temos a mecânica, termologia, óptica ondulatória, eletromagnetismo e a física moderna. Porém, a questão está pedindo a área da física que estuda os movimentos dos corpos. Então, a área que estuda o movimento dos corpos é a mecânica. A mecânica ela é dividida em três partes, a cinemática, a dinâmica e a estática. Bem, então a resposta correta é a letra D. Leia os itens abaixo de seus respectivos significados. Depois, nas alternativas, marque a única alternativa que corresponde à sequência correta. Bem, referencial. O que é referencial? Referencial é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização dos objetos e, assim, determinar se há repouso ou movimento. Então, referencial número 1 com o número 5. Próxima. Trajetória. Trajetória é o número 2. Com o número 2 também, Caminho percorrido por um corpo ou partícula em movimento. Grandeza vetorial número 3. Também com o número 3, Está relacionada a algo que pode ser medido, ligado a um valor numérico, uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Quarta é cinemática. Quarta, cinemática. Estuda os movimentos independentes de suas causas. E por último, quinta,
Velocidade. O que é velocidade? Número 1. É a relação entre determinada distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Logo, a resposta correta é a letra D de dado. Quinta. Um veículo trafega a 108 km por hora em uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 110 km por hora. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4 segundos. A distância percorrida pelo veículo durante os 4 segundos em que se movimenta sem a atenção do condutor em metros foi igual a... Então bora lá. A questão é a distância que o carro percorre em 4 segundos em uma velocidade de 108 km por hora. Como o tempo é em segundos e o resultado é em metros, é necessário converter a velocidade do carro para metros. Então vamos lá. Metros por segundo, na verdade. Então vamos converter. Para fazer a conversão, basta você dividir por 3,6, já que o valor está em km por hora. Então temos 108 km por hora dividido para 3,6, logo a velocidade em metros por segundo é 30. Agora é só calcular a distância percorrida em 4 segundos com a velocidade de 30 metros por segundo e vamos ter, pela fórmula, distância percorrida é igual a velocidade vezes o tempo. Então temos a velocidade que é 30 e o tempo 4 segundos. 30 vezes 4, temos o valor de 120 metros. Portanto, a resposta é letra D de dado. Sexta questão. São consideradas unidades presentes no Sistema Internacional de Unidade, ou seja, o SI. Vamos para o quadro, né? Sistema Internacional de Unidades. Então, temos aí comprimento, que a unidade é o metro e o símbolo M. A massa, quilograma e o símbolo kg. E o tempo, unidade segundo e o símbolo S. Então, portanto, a resposta correta aí é a letra A, M, kg e S. Sétima. Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por... Ou seja, vamos ter que transformar novamente para metro por segundo. É necessário converter a velocidade do veículo para metros por segundo. E como? A gente vai fazer a divisão por 3,6. Então vamos pegar 216 km por hora e dividir por 3,6. Vamos ter o valor de 60 metros por segundo. Portanto, a resposta letra C. A oitava questão é um texto que fala sobre a morte do Kobe Bryant e a sua filha no acidente de helicóptero. Então, portanto, eu destaquei alguns valores, né, em negrito que vocês podem ver aí. Nós temos 300 km por hora, 500 metros e 13 anos. A questão pede o seguinte: neste artigo publicado pelo jornal O Globo, aparecem várias grandezas físicas nas quais pode-se destacar quais. Então vamos ver aí, ó. A resposta é a letra B de bola, ou seja, tempo. Quando fala aqui que a filha dele tem 13 anos. 13 anos é a unidade de tempo. Distância. Distância, vamos ter aqui, olha, 500 metros. E a velocidade 300 km por hora. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Nona questão. Uma partícula obedece a seguinte função horária no Sistema Internacional de Unidade. Então, S é igual a 15 mais 3 vezes T. Determine o espaço inicial, a velocidade escalar e a posição no instante T de 6 segundos. Então, vamos lá. A nossa fórmula é esta aqui, né? Então, também conhecida como a fórmula do sorvete. Espaço final
igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então a questão quer o espaço inicial, a velocidade inicial e o tempo no instante de 6 segundos. Já temos aí duas respostas, né? Temos o espaço inicial, que é dado por 15, a velocidade, que é 3 metros por segundo, e vamos atrás do tempo. Substituindo 6 em t, vamos ter 3 vezes 6, que vai dar 18. 18 mais 15, que é o espaço inicial, vamos ter 33 metros. Então a resposta correta aí é a letra A. Espaço inicial 15 metros, velocidade escalar 3 metros por segundo e a posição no instante em 6 segundos é de 33 metros. 10ª questão. No instante inicial de 10 segundos, a velocidade escalar de um móvel, a velocidade inicial é de 5 metros por segundo e no instante, tempo final, é de 16 segundos. A velocidade escalar é de 23 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar média no intervalo do tempo inicial ao tempo final? Bem simples. Para isso, temos que retirar os dados da questão. Velocidade final é 23 metros por segundo, velocidade inicial 5 metros por segundo, o tempo final 16 segundos e o tempo inicial 10 segundos. Então temos aí a fórmula da aceleração escalar média, que é a variação da velocidade em relação à variação do tempo. Temos que velocidade final é igual a 23 e velocidade inicial é igual a 5, tempo final 16 e tempo inicial 10. Então nós temos aí, substituindo os valores, o valor 18 para a variação da velocidade e o valor 6 para a variação do tempo. 18 dividido por 6, vamos ter 3 metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração. Resposta letra E. 11ª. Uma rodovia é percorrida por um automóvel que passa pelo quilômetro 25 às 8 horas e pelo quilômetro 185 às 10 horas. Determine a velocidade escalar média desenvolvida no intervalo de tempo das 8 horas às 10 horas. Então, gente, vamos aplicar a fórmula da velocidade média, variação do espaço sobre variação do tempo, e substituir os valores, onde espaço final 185, espaço inicial 25, tempo final 10 horas e tempo inicial 8 horas. Substituindo na fórmula, vamos ter esses valores, onde a variação do espaço vai ser 160 e a variação do tempo vai ser 2 horas, 160 km e 2 horas. Então, dividindo 160 por 2, vamos ter 80 km por hora, e essa é a nossa resposta, gabarito letra D de dado. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Aguardem por novas informações, por novos vídeos e até a próxima. Tchau!